deputado federal Nicolas Ferreira foi intensamente aplaudido ao participar da manifestação pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em Belo Horizonte. O deputado apontou que atualmente o Brasil vive uma democracia de prostitutas, em que os políticos têm preço e não valor. Quando o deputado mencionou a volta de Lula ao poder após ser descondenado, houve um intenso coro de Lula ladrão, seu lugar é na prisão, vindo da multidão presente. Nicolas ironizou: se me prender por chamar Lula de ladrão, vai ter que prender metade deste país. O deputado explicou a importância de dar nome aos bois e explicou a campanha que propôs para que os cidadãos não votem em candidatos do PSD por ser o partido que sustenta a ditadura de Alexandre de Moraes. Nicolas Ferreira lembrou a atuação do PSD na CPI do 8 de janeiro, quando os agentes do governo que participaram dos atos não foram sequer chamados e cidadãos inocentes sofreram profundas injustiças. O deputado lembrou ainda que criminosos confessos e condenados são libertados pelo STF, enquanto cidadãos inocentes são presos políticos. Ele disse: nossa democracia é uma democracia tão falha que quem fala contra ela é preso. O deputado ironizou os critérios utilizados por Moraes e seus asseclas para perseguir a oposição e disse: não há bala de prata contra a tirania, não é somente uma tacada, são sucessões de ações até a conquista da nossa liberdade. Ele alertou que Moraes não vai se sensibilizar, dizendo: Alexandre de Moraes não é apenas um ditador, ele é um psicopata. Nicolas Ferreira mostrou a diferença entre o grito de uma única pessoa e a multidão toda gritando fora Moraes e expôs: quando a gente tem uma multiplicação de corajosos, a gente consegue derrubar esses caras porque eles não se sustentam na nossa frente, porque eles são homens de geleia, não conseguem ter a coragem para poder fazer o que é certo. O deputado acrescentou: se todo mundo falar que nós estamos dispostos a lutar pela nossa liberdade, aí eles vão tremer. Ele acrescentou: a primeira coisa que eu peço para vocês é coragem, a segunda é persistência. Nicolas disse: não estamos numa corrida de 100 metros, é uma maratona. Ele acrescentou: o presente é deles, mas o futuro é nosso. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores.
apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O seu mandato? Pessoal, já estamos aqui Você já viu algum jornalista Nicolas Ferreira, ter o seu passaporte Grande Davi, e as suas contas nesse momento. Ou seja, que democracia é essa? Eu disse essa semana e repito, a democracia que nós estamos vivendo é uma democracia de prostituta, que é comprada, que tem preço. Nós não queremos uma democracia de preço, não. Nós queremos uma democracia de valor, com homens honrados lá naquele local, de um presidente que nos honre. E se Deus quiser, em 2026 nós retornaremos ao poder e continuaremos mudando esse país. Recentemente, eu fiz um vídeo juntamente com o Gustavo Gaia para poder falar exatamente daquele partido ali do PSD, porque é importante dar nome aos bois. Quantas vezes viemos, Petinho, para a rua para poder lutar contra a corrupção? E quem é corrupção? Corrupção é um monstro? Não, corrupção tem que dar nome. Depois que a gente começou a bater nos nomes, a Dilma, por exemplo, a gente derrotou a Dilma. Quando foi botado o nome do Lula de corrupto, o maior bandido desse país, e eu não tenho medo de falar isso. Fora Lula! Se me prender porque eu chamei o Lula de ladrão, vai ter que prender mais da metade desse país. Ou seja, todos esses caras precisam dar nomes a eles. E quando eu dei o nome do PSD, eu não pedi simplesmente para, olha, não vote em ninguém do PSD, até mesmo porque eu não voto em ninguém do PT, do PCdoB, do PSOL, e isso tem que boicotar. Porém, todo lugar tem as exceções, boas e ruins. Dentro da polícia militar não tem dúvidas que tem ali os ruins. Dentro da política tem uma maioria vagabunda e tem minoria boa exceção. Dentro de vários locais tem as boas e más exceções. Quando eu falei sobre o partido que tem sustentado a ditadura do Moraes, eu te explico por quê. O PSD deu 15 votos para poder colocar Flávio Dino, um cara que fala que ele é comunista, graças a Deus. O Deus do Flávio Dino não é o mesmo Deus que eu não. Não é de jeito nenhum. O mesmo PSD que com maioria de votos no Senado, e o Cleitinho está aqui do meu lado é a prova disso. Nós ficamos 6 meses na CPMI do dia 8 lutando contra STF,
contra a mídia, contra os deputados e senadores de esquerda naquela CPMI, e nós destruímos todas as narrativas mentirosas sobre golpe, sobre Bolsonaro, sobre joia, sobre coisa que nunca existiu. Mas qual foi o partido que, mesmo depois de tudo ser provado, deu votos para poder aprovar o relatório da vergonha do Senado, chamado Elisiane Gama, que eu farei campanha contra no Maranhão para nunca mais ser eleita senadora da República? Ela fez um relatório ignorando o G. Dias, que era o general do Lula e estava lá dentro no dia 8. Não colocou diversos atores como Flávio Dino, que foi omisso junto com a Guarda Nacional. Ou seja, quem que no fim das contas foi indiciado e foi punido? Somente aqueles que, muitos inocentes e outros que quebraram ali o Congresso e estão tomando 17 anos de cadeia. Você sabe quanto tempo Lula ficou na cadeia? 580 dias. O cara que fez o maior escândalo de corrupção do mundo ficou 580 dias no Brasil. O José Dirceu, que foi o mentor do maior esquema de corrupção do Brasil, foi condenado a 16 anos, reduziu para 12, e esses dias estava solto e discursando lá no Senado sobre democracia. Tá? Chupa essa manga aí. André do Rap, líder de facção criminosa, foi solto e teve todos os seus bens retornados. Seu jato, seu jet ski, enfim. O que nós estamos vendo aqui hoje no Brasil é uma democracia tão falha, mas tão falha, que quem fala contra ela é preso, quem fala contra ela é censurado. Olha o crime que eu cometi hoje, tenho que admitir para você. Cometi um crime hoje. Eu postei no Twitter. Eu tive a ousadia de fazer uma postagem no Twitter. Porque olha só, o STF agora não vai multar só porque você usou. O requisito é ter usado, mas ter feito posts de discurso de ódio. Pegou aí? Ou seja, para eles, quando nós defendemos a bandeira verde e amarela, quando nós defendemos a nossa liberdade, inclusive de todos, porque lá no Congresso eu falo isso, eu defendo tanta liberdade que eu deixo, por exemplo, um idiota do Janones falar o que ele quiser. Isso é liberdade de fato. Agora, o que nós iremos fazer quanto a isso? Qual que é a solução? Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Não há bala de prata contra a tirania. Nós não estamos lutando contra um vampiro. Não é somente uma atacada. São sucessões de ações até a derrubada e a conquista da nossa liberdade. Se você acha que algum dia o Alexandre de Moraes vai falar, tudo bem, muita gente na rua, eu cedo, vamos dar liberdade para o pessoal, não vai. Porque o Alexandre de Moraes ele é muito mais do que um ditador. Ele é um psicopata. E aí eu te respondo, o que nós iremos fazer? Eu preciso de duas coisas de vocês. Primeiro, eu preciso que vocês tenham coragem. Porque uma coisa é uma pessoa falando fora Moraes. Só você, moça, fala fora Moraes para mim. Calma. Só vocês aqui, ó, fala fora Moraes para mim. Até a placa do Fórum Alexandre de Moraes ali, ó, grita fora Moraes para mim. Até a última bandeira do Brasil lá, grita fora Moraes. Essa é a coragem que nós precisamos. Uma coisa é uma pessoa que falou aqui na frente, você lá atrás não ouviu. Mas quando tem uma multiplicação de corajosos, a gente consegue derrubar esses caras, porque eu não tenho dúvidas. Eles não se sustentam na nossa frente, porque eles são homens de geleia, não conseguem ter a coragem para poder fazer o que é certo. Ou seja, você acha que eu vou parar de falar que Lula é ladrão? Porque talvez eu perca meu mandato?
deputado, meu amigo, acima de tudo, eu sou uma pessoa, eu não sou somente um deputado, não. Eu sou um cristão, sou uma pessoa que entendi que a minha liberdade vale muito mais, inclusive, que a minha vida. Mas se só eu falo isso, é uma coisa. Aí eu falo aqui, ninguém vai ouvir. Mas se todo mundo disser que nós estamos dispostos a lutar pela nossa liberdade, aí esses caras vão tremer. Porque soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um. Primeira coisa que eu preciso de vocês é a coragem. A segunda é a persistência. Eu digo isso os 4 anos do Brasil e repito para vocês. O Lula, ele ficou 12 anos da vida tentando ser presidente da República e perdeu. 12 anos. Se ele tivesse desistido do primeiro, graças a Deus, né, seria ótimo. Mas não foi. Em 2002 ele é eleito, depois ele é reeleito, escândalo de corrupção. Em 2018 Bolsonaro ganha. Em 2019 Lula é preso. 580 dias ele é solto e vira presidente da República. Ele não tem o apreço do povo, ele não tem o amor do povo, mas ele é persistente. O que eu quero dizer com isso? Se o vagabundo do Lula tem persistência, quem dirá nós? Quem dirá nós? Não estamos numa corrida de 100 metros, é uma maratona. Se você faz parte do grupo de ir na rua não adianta, é sempre a mesma coisa. O Cleitinho fala, Nicolas fala, mas e aí? O que tem? Meu amigo, o que eu lembro de Churchill? Se eu perguntar para alguém aqui, ninguém vai saber um projeto de Churchill, mas você vai lembrar do seu discurso. Se eu te perguntar o que Martin Luther King fez, talvez no sentido formal você não sabe. Mas se eu te perguntar dos discursos de Martin Luther King, você vai lembrar. A política é feita não somente com o raciocínio, mas também com o coração. E aqui eu sei que tem muitos pais, tem muitas mães que sonharam a vida inteira de ter um Brasil diferente. É inacreditável. Nós sermos escravos numa cúpula covarde, corrupta e mentirosa. Podem ter certeza de que há 20, 30 anos você vai ter orgulho de dizer que você estava ao lado certo. Sabe por quê? Porque o presente é deles, mas o futuro é nosso. Força, Belo Horizonte! Força, mineiros! A gente vai vencer!